A nossa temática, dentro desse formato de workshop, narradores de Javé, cultura escrita, oralidade e a criança na transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, assim, não é nenhuma novidade, não é nada espetaculoso, entretanto, extremamente importante que se faça uma discussão a respeito dessa temática. Então, eu estou entendendo, vamos começar nosso diálogo. Eu estou entendendo que aqui nesta sala encontram-se professores de primeiros anos, professores de primeiro ano. Vamos ver aqui, quem poderia dizer? Eu estou vendo o nome aqui, acho que é Euzélia. Deixa eu ver aqui alguns nomes para a gente conversar, que a gente não vai ficar só falando sozinha, não. Deixa eu ver. Eu vou buscar os nomes. Temos 40 participantes. Janeide. Janeide, você é de que ano? 47. Maria Luciana, você é de que ano? Isabelle, boa noite, Isabelle. Você é de que ano? Euseni está dizendo que é de educação infantil. E essas professoras não estão querendo falar no áudio, não, é? Podem falar, meninas. Eu dei aquelas orientações, mas a palestrante... Porque senão não caracteriza um workshop. Primeiro ano, Ana Lúcia. Oi? Primeiro ano, Ana Lúcia. Muito bem, Ana Lúcia, bem-vinda. Ana Maria, primeiro ano. Abre o microfone. Ok, Lucinete, eu sei que é primeiro ano. Primeiro ano. Quem mais? Marisa, primeiro ano. Ana Maria, primeiro ano. Ana Silveira. Então, assim, eu estou só confirmando se realmente é esse o público. Mas Isabelle, segundo ano. Eliana, primeiro ano. Eliana, primeiro ano. Tá, para a gente não ficar ao mesmo tempo, Késia, primeiro ano, Késia? Educação infantil. Ok. Também temos professores de educação infantil. Ok. Suelen. Soraya Bezerra. Primeiro ano, Suelen. Pronto, a ideia é eu perguntar e vocês responderem, porque senão a gente não consegue se entender. Mas... Eliana, só pelo primeiro ano. Isso. Só pelos que já falaram, a gente já está entendendo que esse é o público, até para facilitar o diálogo para quem eu estou falando e de onde eu estou falando. A ideia foi essa, né? Eu lembro que até eu coloquei que fosse específico para primeiro ano. Lógico, isso não impede de outros também participarem, porque dá para fazer esse diálogo tranquilo. Então, estamos aqui com professores de primeiros... Agora eu não sei voltar. Deixa eu ver como é. Voltei. De primeiros anos, considerando isso, vou retomar o tema. Narradores de Javé, cultura escrita, oralidade e a criança na transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, a gente pensou nessa temática, considerando a grande necessidade de estarmos tematizando este tema, e não estou considerando redundância, tematizando este tema, para que a gente possa esclarecer algumas questões que muitas vezes são pequenos detalhes que vão ficando por ali nas gavetas, no cofre das almas, e esses detalhes, eles comprometem bastante os resultados. Então, vamos lá. Eu queria saber de vocês... Chega, agora não quero andar. Parece que travou. Pronto. Para mim aqui já mudou. Pronto. Aí eu estou só trazendo agora esse corte da temática geral. Narradores de Javé. Aí eu queria saber de vocês.
Pode ser aqui pelo chat, que eu vou deixar aqui aberto para eu ficar lendo, ou uma das meninas vão lendo para mim, eu mesmo gosto de ler. Ou alguém pede para falar, ou eu vejo um nome e a gente conversa, tá certo? Porque, assim, todo mundo de uma vez não dá certo, né? Então, eu queria saber de vocês em relação a esse tema. Narradores de Javé, vocês atribuem a quê? Quando vocês viram esse tema, vocês atribuíram a quê? Podem colocar aqui no chat que eu vou lendo. A última que escreveu foi Luciana, que disse que era do 2º ano, Gerliane do 2º ano, Janeide nível 4, Educação Infantil. Então, Luciana está dizendo que são contadores de histórias. O que mais? Outras. Podem ir escrevendo que a gente vai conversando, dá certo. Suelen, eu lembrei do filme. Tá ficando quente. Luciana disse, ela acha, né, que são contadores de histórias. Quem mais? Só 2 até agora. Contador de história, Ana Lúcia, Isabelle concorda, deve ser que é contador de história. Gerliane está falando que é a família de Javé. Eu não sei se ela está puxando para a questão bíblica. De repente é isso, Gerliane? Isabelle concorda com as meninas. Deve ser, eu acho que é um filme, é isso que ela quis dizer, eu acho que é um filme. Autores e leitores. Assim, contador de história, sei lá, como se real, da vida assim, real. Sim. Eu acho, sim. Sabe? A palavra narradores já remete a isso, né? Quem mais gostaria de falar? Pronto, então também acho que são contadores de história. Então, considerando que ficamos nessa parte, né, nessas listas aqui, vamos para frente. Narrador de história do cotidiano, Janeide está dizendo. Narrador de história do cotidiano. Então, vamos lá. Eu vou... E aí, o que aparece agora, nesse slide que eu estou compartilhando com vocês? Narradores de Javé. Acredito que seja a vivência de cada um. Mais uma fala diferente. Vivência de cada um, que é para depois a gente puxar. Narradores do dia a dia. Ok. Então, vocês estão vendo aí, todo mundo já, que trata-se de um filme, não é? Então, que tem a participação especial de Matheus Maschergali. O povo aumenta, mas não inventa. É a chamada aí do filme. Deixa eu ver o que tem mais. Eu sou o que sou, narradores de histórias. Ok. Então, vamos lá. Gente, eu vou contar para vocês um pouquinho, um pedacinho. Cadê? Onde é que eu botei? Daqui. De como... Quem falou que era um filme, quem falou que era contadores de histórias, autores e leitores, que trata da vivência de cada um, e de narradores do dia a dia, é isso mesmo, está todo mundo bem conectado, né? Então, o filme, ele inicia assim, com um rapaz perdendo um barco, né? E é uma história assim, fictícia, criada por... É uma história fictícia e ela inicia com esse rapaz que ele perde o barco. Ele está indo para uma cidade e ele perde o barco. Eu não vou, assim, lógico, não vou dar muitos spoilers, vou só contar alguns. Quem já conhece o filme, ótimo, maravilha, sabe o quanto é interessante, muito interessante. E quem não conhece... A gente não vai estar contando tudo, que é para não perder a graça, mas a gente vai trazer algumas partes interessantes.
Essa imagem que vocês estão vendo aí, que é dessa senhora, eu já vou pular para essa parte, o rapaz perde o barco, e aí ele precisa ficar para esperar o próximo, aí ele fica num barzinho, e lá começa a haver uma conversa, a partir da fala do filho dessa senhora. Ela está num balcãozinho, é um bar, né? Ela está num balcãozinho, olhando esse livro e apontando com o dedo. Aí o filho pede para ela servir uma água de coco para um dos clientes, e ela lá concentrada. Ele vai e diz, mãe, pare de olhar esse livro, você não sabe nem ler. Depois de velha, resolveu aprender a ler. Aí ele não vai servir. Não vai servir para nada. Aí um dos clientes, é algo assim, um dos clientes vai e diz, aí é que você se engana, eu conheço um rebuliço enorme por conta de saber e não saber escrever. Daí ele começa a narrar essa história, né? Ele vai narrando a história e, de repente, aparece na cidade um sino, começa a tocar, fazendo chamado para as pessoas irem para a igreja. Eles se reúnem na igreja, acho que a maior parte dos habitantes dessa cidadezinha, chamada Javé, e 2 ou 3 homens começam a informar, um deles é esse que está contando a história no bar, começa a dizer que a cidade vai ser inundada porque vai passar por ali como é o nome daquilo que passa no meio da cidade, que é com muita água? Chega, gente. Hã? Um tsunami? Não. Uma represa. Uma represa. Uma represa, muito bem. Então, vai passar uma represa. Aí, quando ele diz que as águas vão passar e levar a cidade, porque o rio Pá vai passar por ali, as águas vão passar bem no meio da cidade, aí o povo que está na igreja começa com uma gritaria e uns dizem que não aceita, outros dizem que vai fazer o quê, e agora? Daí um sabido lá na reunião diz que os engenheiros disseram que vão sacrificar uns tantos em benefício do progresso da maioria. E aí ele diz que sabe quem são a maioria, mas não sabe quem são a maioria, mas ele sabe que os que são tantos são os que vão ser prejudicados, ou seja, eles, né? Daí eles dizem que não vão conseguir salvar Javé, essa pessoa não vai conseguir salvar Javé da inundação. Eles dizem também que a cidade só não seria inundada os engenheiros. Se tivesse, os engenheiros não estão na reunião, eles que estão conjecturando, por fala de outra pessoa que está na reunião. Só não vai ser inundada se eles tiverem uma história muito grande, uma coisa bem grande, ele frisa bem isso, uma coisa bem grande, bem importante. Então, isso, bem grande, bem importante, eles virariam um patrimônio. E aí eles não podiam mexer em Javé, né? Um dos homens que estava na reunião diz isso. Aí um dos habitantes diz assim, danou-se, esse lugar velho não vale o que o gato enterra. Aí o outro diz, o que o gato enterra é o que tem na sua cabeça, nós vamos sim conseguir alguma coisa bem grande, muito grande. Daí todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, é aquele reboliço. De repente, alguém vai e diz que tem que pensar em algo de muito valor da cidade. E aí ele tem uma ideia, que Graças vai passar um trechinho do filme, justamente... Gabriele. Gabriele, né? Gabriele vai passar um trechinho do filme justamente nesse corte, né? Que eu combinei com ela, eu combinei com Graças, ela deve ter passado para a Gabriele. Sim. Onde ele tem essa ideia. Então, vamos assistir. Isso que é minha. Peraí, escuta! Para. Escuta, gente! Escuta aí. Não me disseram que só não inunda se for patrimônio. Não é assim? Então eu já sei o que a gente tem que fazer. O que é que não vai fazer? Até hoje ninguém escreveu também, porque não precisou.
Mas então vamos nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale de Javé. Vamos colocar no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor. Botar na escrita, fazer uma juntada de tudo que é importante para provar para as autoridades por que Javé tem que ter tombamento. Tá certo. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? Só que tem uma coisa. Eles falaram lá que só tem validade esse trabalho se for assim, científico. Que coisa científica, Zaqueu? Ah, científico como assim? Porque não pode ser essas pataquadas mentirosas que vocês inventam, essas patranhas duvidosas que vocês gostam de dizer e contar. Peraí, Zaqueu, tudo que eu conto é caso acontecido. E como vamos juntar as histórias? Se tá tudo aí espalhada na cabeça do povo. Cada um. E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama a Tambiá! Ô, Bia. Sarafaz, você não presta, Bia. Você é um sem-vergonho. Tá, Zaqueu. Mas que Babilônia aprontou esse tal de Biá? O povo queria era pegar Antônio Biá na unha. Pois ele não trabalhava no posto de correio? E pra que um posto de correio num lugar que ninguém sabe ler e escrever? Então o posto ia fechar. Daí, para salvar o emprego, Biá inventou de escrever carta para tudo quanto é cidade onde ele tinha um conhecido. E para atiçar essa gente, ele começou a inventar história usando da vida do vilarejo. Aumentou os casos acontecidos, mentiu e com malícia ia difamando um e outro infeliz do povoado. Tudo feito com muita graça, sabência do ofício. O que aconteceu? O movimento do correio cresceu e ele ficou com o emprego. Só que a história dos outros em boca de gente corre mais rápido que o vento. Quando o povo de Javé descobriu, não houve perdão. Queriam desancar, descadeirar, moer o pobre do Antônio Biá. O resultado é que ele foi expulso de Javé para nunca mais voltar. Antônio Biá ficou morando só, retirado nas redondezas. Mas agora o povoado precisava dele. Trouxemos um salafrário! Olha aí, seu Zaqueu, eu trouxe uma encomenda. Sai, manda pra mim. Manda pra cá. Pode deixar o homem, deixa o homem, gente. Deixa o homem. Pronto, calma. Não tinha combinado? Vamos fazer as coisas direito. Deixa o Antônio Biá. Aqui. O povo não esquece, seu Biá. Aí a prova da sua ladinagem, as cartas futriquentas que você espalhou pela região. Nas minhas andanças, eu consegui recuperar um bocado delas. Lê aí, Antero. Pois não, Zaqueu. Prezado amigo, pois o caso é que aqui também tem um velho que pousa de galo majestoso e bate as asas para cima de tudo que é rabo de saia. Mas o coitado já não deve ter uso e competência
potência naquela parte que todo homem preza. Calma, gente. Calma, vocês vão concordar. Vão concordar que se Antônio Biá só escreve mentira, ele escreve muito bem. Então, Antônio Biá, o povoado lhe oferece a ocasião de você cumprir com seu ofício de escrivão e ainda praticar o maior feito da sua vida. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Você quer que eu escreva? Como é que é? Tem que fazer um dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui. Não é? Que zica de nada. É o bastante. Mas aqui... Ô, gente, que diabo de coisa importante aconteceu em Javé? Pois a maneira de saber é ouvindo a nossa gente contando as tais histórias. E escrevendo, ouvindo e escrevendo. E assim vai nos ajudando. Mas tem uma coisa. Não pode ser história inventada, chistosa, sem regra. Tem que ser história verdadeira, científica. E quanto tempo eu tenho para parir esse dossiê? Eu estou indo embora amanhã para dizer para as autoridades que o povo de Javé está se unindo, preparando os documentos. Quando eu voltar, é melhor que o seu serviço esteja bem adiantado. Eu não sei, não. Isso está parecendo coisa de gente doida. Antônio Biá! Um dia se salvou seu emprego à custa do povoado. Agora você vai ajudar a salvar o povoado às custas do seu trabalho. Tá entendendo? Ou aceita, ou vai embora de vez, ensinando o caminho antes das águas entrar. Pronto. E aí nós encerramos esse trechinho nessa parte que eu cortei. Para mim, na hora que eu estava assistindo, é uma das melhores partes, mas eu aconselho a quem não conhece o filme ir assistir. Acontece tanto do rebuliço nessa história, é muito engraçada, muito, muito, muito engraçada. Ele ainda vai aprontar muitas com essa cidade, e tem coisas assim que eu não posso falar, que é para vocês assistirem. E aí eu gostaria de saber de vocês o seguinte: Narradores de Javé, a cultura escrita e oralidade tem alguma relação? Bora escrever. Bora escrever no chat. Tem alguma relação? Se tem, quais são? Alguém aí? Bora, minha gente, bora acordar. Tem a história que será contada pelo povo, Marisa Fernandes, muito bem, Marisa, é verdade, isso mesmo. A história que será contada pelo povo, o que mais? Nós, quando trabalhamos com nossas crianças, há uma importância muito grande a ser dada a essas histórias que eles contam, né, que trazem do meio onde eles vivem. Tem sim, Ana Lúcia está dizendo, contar a cultura de um povo, tem toda a relação com a cultura escrita e oralidade. O que mais? Só duas até agora falaram. História de vida dos alunos. A criança vem cheia de histórias para a sala de aula. Tem relação, sim, Elizabeth está dizendo. Isso mesmo. E essa bolsa e essa mente cheia de histórias devem ser
bastante trabalhadas. Tem, sim, a cultura de um povo carente, também, não é? A chegada dessas histórias vão caracterizando o meio onde elas estão inseridas. O que mais? Inicialmente, a criança usa fluentemente a linguagem oral, Lucinete. Muito bem, Lucinete. E é por aí que a gente começa a explorar bastante, né, a questão da contação e da leitura. Trabalhar a oralidade dos nossos alunos, sendo o professor, o escriba. Opa, que alguém falou isso. Escriba. Muito importante, considerando a fala de Lucinete, que as crianças inicialmente estão muito ali na oralidade, você se colocando na posição de escriba, você vai contribuir para um dos 2 grandes avanços que contribuem para o processo de alfabetização, que a gente chega lá. Transcrever as narrativas proporciona o fortalecimento da cultura de um grupo, Luciano está dizendo muito bem. Preciso ouvir o aluno, ajuda na oralidade. Ouvir o aluno e o aluno nos ouvir ajuda demais na oralidade. Valquíria, tem sim relação. A criança conta as suas vivências, porém, ainda não consegue escrever. Ainda, né? Mas ela acaba conseguindo. Muito bem, Valquíria. Roseli diz que tem sim relação, são muitas histórias vivenciadas pelas crianças e falam quando estimuladas. E concordo, tem relação sim, Luciana Dias. Então, assim, à medida que vocês forem, os que não escreverem, quiserem escrever, vão colocando e a gente vai lendo depois, tá bom? Para a gente ir para frente. Vou só ler mais um, Luciana dizendo que concorda, tem relação sim. Então, trazendo essa fala, dessa relação, de tudo isso que tem relação, dessas vivências, né? Que essas crianças são autoras também, são leitoras também, são narradoras de histórias do seu cotidiano também, do cotidiano ou de histórias que elas ouviu e ela vai recontar, né? Então, tem toda uma relação dessa vivência com o que a gente trabalha, com o que a gente quer discutir aqui, né? E aí a nossa temática vai também ali falando sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. E aí, nessa transição, que precisa trabalhar tanto essa cultura escrita, essa oralidade, o que nós precisamos considerar? O que é que nós precisamos considerar? Vamos escrevendo, tá bom? Para a gente ir conversando. Monólogo é muito ruim, só o professor, o formador falando. E eu escolhi o workshop justamente por isso, porque não é só o formador falando. Precisa haver o tempo todo essa conversa, não é? Nós vamos juntos discorrer a temática. Então, vamos escrever aqui. O que nós precisamos considerar nesse período de transição? Eu vou falando aqui, vocês vão escrevendo e daí nós vamos dialogando, tá certo? Assim como foi falado por um das personagens do filme, ele diz que o documento da cidade só tem valor, o documento não, as histórias da cidade só tem valor se tiverem um valor de patrimônio, daí ele vai escrever, né, vai fazer aquela juntada das histórias, dos casos acontecidos, dos enredos que ele vai formando no papel para ter caráter científico. E aí eu trago essa fala que vem dos narradores de Javé, da importância da gente também trabalhar com os documentos que são os que vão nos dar sustentação, né? Então, são os que vão iluminando a nossa prática, o nosso fazer, o nosso pensar, as nossas ideias. E aí eu estou trazendo esse documento, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que, no que se refere a essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, lá na base a gente vai encontrar falando que a transição entre essas 2 etapas da educação básica
requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. E aí a gente vai pensar aqui um pouco. Quando ele diz aqui, lá no documento está falando que garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem da criança, eu coloco vocês para pensar. Integração e continuidade de quais processos de aprendizagens? Licença, Régia. Coloca os slides em tela cheia, eles estão aparecendo bem pequenininhos aqui no... Vigia, pois para mim está grandão. Não, ele tá um quadradinho pequenininho aqui. Nossa, e agora, José? Tente fechar e colocar novamente para ver se dá certo. Misericórdia. Certo, fechar. Eu vou tirar do compartilhamento. Isso, interromper a apresentação e colocar de novo. Apareceu? Sim. Deu certo. Tá cheio? Pronto. Tá. Então, como eu estava falando, deixa eu ver aqui as conversas. Ai, meu Deus. Chega. É porque... Sim, aí eu tinha colocado vocês para pensarem, professores e professoras, alô, vamos lá. Quando ele fala dessa integração e continuidade, de quais processos de aprendizagem a BNCC está se referindo? Essa criança está vindo da onde? Quando ela chega no primeiro ano da próxima etapa, do ensino fundamental. De onde é que ela está vindo? Continuidade de quais processos? Bora, minha gente. São 7h50, estamos com quantos participantes? 52. Bora, professores. De onde vem? De onde vem a necessidade de estarmos garantindo a continuidade? Continuidade de quê? De onde? Menino, cadê os professores? O gato respondeu. Sabe o que ele disse? Ele disse que é lá da educação infantil. Das aprendizagens adquiridas. Muito bem, Sueli. De onde? Estão vindo da educação infantil, Ana Lúcia. Muito bem. Exato. Ora, lá da educação infantil. Quando ele vem da educação infantil, né? Passou o vídeo, o slide, que o meu está parado, meu Deus. Pronto. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma síntese que está posta lá naquela parte da transição, não é? Pós-educação infantil, antes do primeiro ano. Aparece lá para a gente essa síntese. Então, Beth Torres está dizendo os conhecimentos adquiridos, não li o resto, na infância, isso. Então, lá na infância, lá na educação infantil, porque a criança no primeiro ano ela ainda está no final da primeira infância, não é? Marisa está dizendo que observamos que quando chegam no primeiro ano, eles apresentam insegurança e, com isso, buscamos organizar a rotina parecida com a da educação infantil. Parecida, muito bem, ela tem que parecer, mas não é, que é justamente um dos cuidados que a gente tem que ter, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma síntese das aprendizagens, lá no campo de experiência, o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons e cores. E chega aqui para mim, não está aparecendo. E aí também são
5. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Outro campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aí eu vou fazer um recorte e vou pedir que vocês coloquem suas lentes aqui, para esse campo de experiência, o quarto. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, o que deve estar sendo observado, o que precisa estar sendo observado, aqui, quando está sendo dito lá na base, nessa transição, que entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade desses processos de aprendizagens. E aí eu dei foco aqui a um campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Olha só o que está sendo trabalhado lá na educação infantil, de acordo com a BNCC. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distantes situações de interação, por diferentes meios. Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação, né? Então, você veja que o que é trabalhado ali na educação infantil, essa criança que está no nível 3 e 4 e 5 anos. Então, aí ela chega no primeiro ano, né? Marisa está dizendo aqui que essas crianças elas chegam insegura e aí ela busca organizar essa rotina ainda um pouco parecida com a educação infantil. E Ana Lúcia concorda, e Otávio está dizendo é necessário que as instituições de educação infantil e ensino fundamental conversem entre si, dando continuidade ao processo, inclusive compartilhando as informações de vida da criança, como relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem os processos vivenciados por ela. Inclusive, Otávio, esse trecho dessas últimas 4 linhas que você colocou estão nesse mesmo jeitinho aqui na BNCC, nessa transição. E aí eu complemento a fala de Otávio, quando a gente tem uma meta, a meta 5 do Plano Nacional de Educação, e a primeira estratégia, se eu não me engano, é a primeira da meta 5, é que os órgãos centrais dos municípios precisam criar uma articulação, que é justamente o que ele está dizendo aqui, uma articulação entre a educação infantil e anos iniciais. E aí, no caso de Natal, nós realizamos, foi só um, é verdade, precisa ser muitos outros, mas nós realizamos um grande encontro no auditório com professores de educação infantil, professores de primeiro ano, e a professora Cristina Leandro, que inclusive estava ontem palestrando para a gente. Não foi hoje pela manhã? Não, foi ontem, à tarde. Ela fez uma fala bem interessante dessa relação e desses cuidados que a gente tem que ter, de estar consultando esses relatórios, esses portfólios, porque eles vão dar respaldo para você entender aquela criança que está chegando ali. Então, além de ter na BNCC, Otávio, tem também na nossa meta 5 do Plano Nacional de Educação e tem na nossa meta do Plano Municipal de Educação, que também é a meta 5, tá bom? Obrigada pela contribuição. Thelmília fala que os processos das aprendizagens na educação infantil que levam os seus conhecimentos para o ensino fundamental. Concordo com o professor Otávio, Janilda. Excelente, Régia. Obrigada, Otávio. Otávio, excelente colocação. Thelmília está dizendo. A continuidade da transição se faz fundamental para o desenvolvimento de práticas significativas para o aprendizado das crianças. Então, veja, a continuidade, para a gente dar continuidade, dá uma ideia de que algo já foi construído, né?
Então, se algo já foi construído, a partir dali a gente dá continuidade. E aí, e quando a criança, eu trago nesse próximo slide, e quando a criança ainda não desenvolveu algumas habilidades trabalhadas nos campos de experiências da educação infantil, o que é que a gente deve fazer? Janildo está dizendo que é verdade, Régia, a fala de ontem da professora Cristina contemplou. Percebemos diferenças também entre os alunos de diferentes CMEs, Ana Lúcia está dizendo, é como se alguns fizessem esse processo para darmos continuidade no primeiro ano e alguns alunos percebemos que não. Ou seja, o que é que Ana Lúcia está querendo dizer? Que alguns CMEs estão trabalhando e outros não. Será que a gente pode colocar isso aqui? Então, a pergunta está aí. O que é que a gente faz quando é percebido ali naquela atividade diagnóstica que você vai desenvolver na sua observação, no acompanhamento, até na visita a esses portfólios, como o Otávio colocou, a esses relatórios, aos registros feitos pela professora do nível 4, você começa a perceber que ele ou não trabalhou, ou não desenvolveu, não é? E aí, o que fazer? Fica a pergunta. Estou aguardando aqui as respostas. Vamos para frente. Em síntese, essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo. Essa síntese que eu apresentei aqui, porque cada campo de experiência tem um catatal de coisas que as professoras trabalham lá na educação infantil, né? Eu apenas dei foco no que tem muita relação com esse processo de alfabetização, com as vivências delas, as experiências delas na oralidade e na escrita. Então, essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a ser explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental. E não, aí esse grifo aqui é meu, lá na BNCC não está assim, mas eu dei destaque, aumentei o tamanho, ainda grifei, não como condição ou pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental. Esse aluno não era para estar aqui, ele tem que voltar porque ele não alcançou essa ou aquela habilidade, né? Não. Independente do que foi construído ou não, ele chega na educação infantil e se você não vai ampliar ou aprofundar, porque você percebeu que ele não construiu, você vai iniciar. E aí, Ana Lúcia coloca aqui, correr atrás do prejuízo e fazer a nossa parte. Isso mesmo, Ana Lúcia. Então, não adianta a gente usar a pedagogia do retrovisor. Está olhando sempre para trás. Por quê? Você olha para trás, tem alguém na frente que está olhando para você. Então, você nem olha para quem está olhando para você e nem olha para trás. Você olha para onde você está, para onde as crianças estão, não é? Onde elas estão. Geralmente, Euseni está dizendo, quando as crianças são encaminhadas para escolas, os relatórios são entregues à escola. É interessante o professor do primeiro ano ter acesso, pode pedir à escola para conhecer melhor o nível que a criança se encontra. Justamente, aí você complementa a fala de Otávio, né? Então, gente, vejam que está muito claro ali na BNCC que aquelas habilidades, elas não são pré-requisitos, mas são importantes sim que sejam trabalhadas, são importantes sim que elas possam ser desenvolvidas e que essas crianças possam estar, sim, inseridas nesse contexto de leitura, oralidade e escrita lá na educação infantil, que contribui gigantescamente. Então, o professor, Amanda Gabriele está dizendo, o professor deveria ter acesso no sistema aos relatórios de anos anteriores, toda a vida escolar da criança, como um elemento norteador. Ana Lúcia está dizendo que é verdade, Régia, o aluno é agora do primeiro ano, cabe ao professor trabalhar as diferenças. Justo. Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo. Só um minuto. Ana, chega. Corre, bota aqui, o bicho vai descarregar. Bota aqui. A luz. Só um minutinho, gente.
Coloca aí. Chega, pelo amor de Deus. Calma. Aqui, ó. Desse lado. Peraí. Ah, tá aqui. Bota aí para mim. Pode tirar o meu. Pronto. Voltamos. Então, é isso, né? Para que a gente possa, para que elas superem com sucesso esses desafios da transição, porque não é fácil, principalmente, acho que foi, esqueci o nome da professora que disse, que ela ainda trabalha como, tipo assim, fazendo de conta que ainda são da educação infantil. Porque, às vezes, o professor, ele trata a criança como se já for aquela chegada dela, pronto, chegou, eles têm que ter outro comportamento, aqui é ensino fundamental, e, na verdade, não é bem por aí. A gente vai, é um desmame, né, que tem que acontecer. Ele está acostumado com um acolhimento diferenciado, ele está acostumado com um mimo diferenciado, ele está acostumado com muita coisa. E aí a gente vai, aos poucos, trazendo para o ensino fundamental, mas ainda considerando muita ludicidade, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Muito, em todos os anos, não é só o primeiro ano, mas ouvir muito, deixar ele à vontade, dar atenção às perguntas. Quando é você que pergunta, dá bastante atenção às respostas. Então, é aquela coisa bem de colo, né? Não é aquele colo de ficar com beijinho, não sei o quê, não. É um colo de responsabilidade, de afetuosidade, como diz Paulo Freire. E aí, qual o lugar da alfabetização nessa nossa fala? Dentro desse contexto que a gente está dialogando. Qual o lugar da alfabetização? Vamos responder? Marisa, sempre busco fazer diagnóstico e fazer atividade com grupos produtivos. Concordo com Ana Lúcia, recebo alunos do nível 5, acho que é isso que ela quer dizer, de CMEIs, e há diferenças de aprendizagens. Amanda, fora as diferenças de estrutura física, os CMEIs são enormes, muitos brinquedos e as escolas não. Pronto, então, se a escola não tem esses muitos brinquedos, é importante que eles ainda tenham esses brinquedos. De preferência, até o fim do ano, a gente vai meio que diminuindo ali o ritmo, mas criança é criança em qualquer instância, até 10 anos, mais ou menos, elas gostam muito de brincar, elas gostam muito da ludicidade, e é um caminho para você conseguir ou você fazer com que ela tenha interesse por outras temáticas, não só o brincar, mas por meio do brincar, né? Amanda Gabriele, já falei. A Ana Lúcia, também, Marisa, faço o diagnóstico inicial para ver o nível da escrita e trabalho o lúdico sempre. Então, assim, se eu estou no primeiro ano e eu estou fazendo um diagnóstico com a proposição, com a intencionalidade de saber o nível de escrita da criança, eu estou considerando que lá na educação infantil trabalhou-se a leitura, a escrita e a oralidade, para eu saber o nível de escrita que ela está aqui, né? Então, vamos pensando, que lugar é esse da alfabetização? Nessa transição, na chegada nesse primeiro ano. E aí eu trouxe essa fala que eu gosto muito, muito, muito de Emília Ferreiro, quando ela diz que a mais básica de todas as necessidades de aprendizagem continua sendo a alfabetização. Então, gente, se é a mais básica, vamos garantir esse básico para essas crianças, né? Mesmo trabalhando no 4º ano de ensino fundamental, percebo o quanto esse acolhimento do aluno é importante. Trabalho com atividades diagnósticas na leitura e na escrita, é isso. Janilda que disse. Lucinete, eles sentem demais a diferença. Escola do fundamental sem brinquedo, sem parquinho, as crianças me perguntam sempre. E aí, Lucinete, vocês vão perguntar na direção. Cadê o parquinho da escola? E aí a escola, se não tiver, vai perguntar onde? A secretaria, né? Então, Ana Lúcia está dizendo que é verdade, Lucinete, perguntam logo pelo parquinho. Oh, que tristeza. Então, vamos procurar esses parquinhos, minha gente.
Agora sim, não é para viver no parquinho, né? Então, para que a gente para que possamos garantir esse direito básico dessas crianças, é preciso criar situações didáticas que valorizem as experiências das crianças em seu contexto familiar, em seu contexto social, em seu contexto cultural. Lucinete está rindo aqui. Ria não, Lucinete, o caminho é esse, é um ciclo, né? A gente, quando trabalha com formação com os professores, a gente está dando determinadas orientações que ele chega na escola, se ele não encontra, ele vai perguntar à direção, a direção pergunta à SME, e aí a gente conversa com a SME também, quando sabe o que está faltando na escola, e as coisas vão tentando se arrumar, não é? Régia é nossa ponte. Isso mesmo, somos, né? Então, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação. Então, é preciso que isso seja valorizado, né, nas situações didáticas. Desenvolver atividades que estimulem a curiosidade e a formulação de perguntas. E a formulação de perguntas pelo professor é uma coisa, a formulação de perguntas pelo aluno é algo bem mais importante, e as respostas deles são mais importantes ainda. Então, o estímulo ao pensamento criativo, que vai ser mostrado aí nessas respostas, o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais. Vocês vejam que, às vezes, a gente escuta, não são todos, tenho certeza que nenhum está aqui diz isso, mas, às vezes, o fato da criança ainda não estar lendo e escrevendo, seja no primeiro ano, seja no segundo, seja no terceiro, seja no quarto, seja onde for, seja na EJA, isso não impede de você perceber a capacidade dela, a capacidade criativa, a capacidade lógica, porque ela vai interagir justamente com a argumentação, com as produções, né? E aí você pode perceber que, se ela consegue na oralidade, ela vai estar a um passo da escrita. Lucineta, a Secretaria da Educação, tem que ir atrás. Régia é a nossa ponte. Na minha escola temos bastante espaço para brinquedos. Ótimo. Se dependesse de Régia, já teríamos até pula-pula. E eu ainda ia lá pular também. Aproveitando a fala, ia ver o que era que vocês estavam fazendo com esse pula-pula. Aproveitando a fala de Lucinete, digo que a SME precisa adequar as escolas, também nesse sentido. Algumas escolas não têm parque e fica parecendo escola só para adultos. As crianças sentem falta disso. Eu acho que o que colocaram aqui, acho que foi Lenice colocou, acho que é a frequência. Assine, mas não saiam, viu? A gente ainda tem 20 minutos de discussão. Vamos para frente. Para Bakhtin, a língua atravessa a vida e a vida é atravessada pela língua. Língua e vida são indissociáveis. O trabalho com as linguagens oral e escrita só tem sentido quando realizado com discursos reais e significativos, isto é, com discursos que realmente se dirijam a alguém e que tenham uma finalidade enunciativa. É para atingir propósitos e chegar a interlocutores que discursos são proferidos. Eles não são proferidos porque estão nos livros, eles não são proferidos porque você escolheu para falar, eles são proferidos por alguma razão. Então, uma prática pedagógica é prática social realizada entre sujeitos, constitui-se na e com a linguagem em todas as suas formas verbais, não verbais, multimodais, palavras contra palavras, ditos, presumidos, silêncios, imagens, gestos e expressões. E aí tudo isso vai nos dando, a gente vai construindo ideias para o planejamento, né? E por onde tudo isso começa? Por onde tudo isso se articula? A Amanda está dizendo que a minha parece uma universidade. Não tem parque, não tem quadra, não tem biblioteca. Vai lá, Régia, fazer uma visita. Eu vou fazer visita, não, vou fazer assessoramento. De 22 a 26, nós vamos a 40 escolas, viu? Espero que a sua esteja na lista. Otávio está dizendo
Mando sim, Lucinete, os slides. Quando se pensa em uma educação integral, se pensa em proporcionar que os alunos possam fazer as assimilações do que viveram na educação infantil, apresentar os espaços, os materiais com os quais as crianças passarão a trabalhar e problematizar o conhecimento. Esse problematizar é a chave, né? É a chave de tudo, que a partir daí desencadeiam várias outras coisas. Aí a Ana Lúcia está dizendo, saio não, estou amando esse momento. Que bom. Então, tudo começa, já me disseram aqui que eu estou com pouco tempo, tudo começa com um currículo que considere os desafios atuais. Aí eu vou trazer a fala de uma das personagens, eu acho que eu já disse isso aqui, de Narradores de Javé, quando ele fala daquela questão científica, novamente, nós não podemos planejar no vento, nós não podemos planejar só com o pai Google, nós não podemos planejar olhando a atividade do colega, achou linda e diz, faz 50 para mim, nós não podemos planejar sem considerar o que está por trás, que é a intencionalidade do MEC, a intencionalidade da secretaria, a intencionalidade da escola. Então, é um documento dentro do outro. E aí eu estou trazendo aqui que tudo começa com um currículo que considere esses desafios. Ancorado. Então, estruturar o currículo é preciso, antes do planejamento. Para estruturar o currículo, ele precisa estar ancorado na BNCC e no referencial curricular do município, como o nosso ainda não foi aprovado. Nós vamos nos ancorar no do Estado, que é o que está valendo para a gente, acolher os alunos e promover o diagnóstico das turmas, voltar ao documento e adaptá-lo às demandas identificadas, porque esse documento não é a verdade e a vida. A verdade e a vida é o que está dentro da escola, é a realidade, é o chão da escola, são os problemas que estão lá. Esses problemas é que devem construir esse currículo, né? E não aquele currículo pronto. Você vai fazendo os ajustes. E para ele ter vida, como disse a professora... chega, misericórdia. Denise, não. Cristina Leandro, ontem, se ele existe na gaveta, ele não funciona, não é? Ele só funciona quando ele está atuando. É igual os livros da biblioteca. Os meninos entram na biblioteca e querem mexer em tudo, aí a pessoa que está lá diz, não! Só pode mexer daqui para ali. E esses que eu já selecionei. Pronto. Tirou o encanto, o desejo de mexer, de bulir, porque menina é buliçoso. Menina é buliçoso, não adianta. Pode dar carão que for, mas é buliçoso. Você disse para não fazer, faz. Então, assim, é importante que... Aí esse livro só tem vida quando ele está sendo lido, né? Otávio está dizendo, a verdade... da vida é o chão da escola, Silvestre 2023. Valeu, Otávio. Exatamente foi isso mesmo que a professora Cristina tanto frisou na fala dela, Janilda está dizendo. E aí, diferentes necessidades e realidades lá no currículo, lidar com o cenário de desigualdades de aprendizagem, mesmo objeto de conhecimento trabalhado com a turma toda, porém, objetivos e desafios diferentes. Eu nem botei aqui, mas... era bom eu ter botado, objetivos e desafios diferentes, construindo coletivamente o trabalho em equipe para o currículo ser significativo, reservar datas para rodas de conversa e pequenas reuniões para apresentar as ideias iniciais e ouvir a opinião dos demais professores, trabalho em conjunto, criar pontes, socializar experiências. É muita coisa, minha gente. Mas, ao mesmo tempo, de tanto a gente fazer... você parece que fica com aquele turbilhão de coisas ali na sua mente, e aí vai saindo à medida que você vai criando uma rotina de uso desses documentos, né? Para isso, é preciso planejar, analisando bem as possibilidades. Durante o planejamento, o professor precisa realizar trabalho de escuta e fala. Aí, Janilda está dizendo, é necessário dar vida a esses documentos. Isso mesmo, Janilda. Durante o planejamento, o professor precisa realizar trabalho de escuta e fala, trocar conhecimentos, dialogar bastante com os seus pares, com direção, com o coordenador. Nada de coordenador botar uma caixa na mesa, encher de lápis, de tesouro e dizer, tá aí, pode começar, eu vou ali. Não, venha cá, senta aqui, vamos discutir. Considerar algumas questões. Dentro do ano letivo, o que é que eu vou fazer? Planejar a longo, a médio e a curto prazo. Então, eu tenho que ter uma visão macro
da minha proposição, isso para a escola, para as turmas por ano e para a minha turma especificamente. O que é que eu pretendo? Então, eu tenho que pensar o que eu pretendo para o ano todo, as habilidades que eu vou selecionar para o ano todo, depois para o bimestre, depois para os dias que eu vou planejar, seja quinzenal, seja semanal. E aí eu estou trazendo alguns detalhes pequenos de nós dois. Detalhes que fazem diferença, viu, gente? Pensar no quê, no tempo e no como para poder planejar as atividades. O tempo de aprendizagem do aluno deve ser respeitado. A gente não pode, a gente tem que se livrar, botar para fora, botar para correr atividades de 1 até tocar. Essas atividades, primeiro que não segura o menino, só segura 2, 3 minutos, depois ele está virando a sala de novo. Porque cópia é uma coisa que paralisa o menino. Só que daqui a pouco ele começa a se movimentar de novo. Então, longe de vocês, tenho certeza, atividade de 1 até tocar, porque o tempo é precioso e ele perde tempo com cópia que não é significativa. É preciso evitar os rótulos dos que sabem, dos que ainda não sabem. Às vezes o professor não fala, mas no rosto dele está dizendo, você não sabe, o menino lê isso. Pronto, gente, aí eu gostaria que vocês pudessem estar me fazendo perguntas. Nós temos exatamente para as mediadoras, não, as... Moderadoras. Moderadoras, eu só tenho 2 minutos. Mas eu vou ouvir vocês. Vamos lá. Quais são as perguntas? 10. Perguntas? Porque eu tenho ainda um livrinho bem curtinho, maravilhoso, que eu amo, viu, Gabriele? Para passar, aquele que chama-se É Só Começar. Quando elas terminarem as perguntas e eu responder, aí você pode tirar, você compartilha. Ou será que tu compartilha? Porque eu acho que eu não... Seu som está desligado, Régia. Eu acho que ela está articulando. O seu som está desligado, Régia. Não sei se você desligou. O seu som está desligado. Diz, não tem som? Eu estava pedindo que vocês pudessem fazer perguntas agora. Eu encerrei essa parte. Levantou disse que a gente só tem 2 minutos, mas eu vou ampliar aqui mais um pouquinho. Mas, assim, bem forma simples, mas bem do que a gente precisa discutir. Eu não gosto de conversa complexa, não, que fala e não diz nada. Gostaria de saber sobre o nosso documento do ensino fundamental, que está em análise pelo Conselho Municipal de Educação. A previsão de entrar em vigor a partir de 2024, Janilda, eu espero que ele entre em vigor ainda este ano, tá certo? Estamos de olho, estamos cobrando, digamos assim, porque é importantíssimo que a gente tenha esse documento, né? Fora isso, a gente está com o do Estado e a própria BNCC. Por que não temos acesso aos relatórios da educação infantil? O CINEP, aí é uma questão de a escola, a direção, de repente, ir à escola que a criança veio, né? Ver quais foram os CMEs, geralmente são crianças dos mesmos CMEs, nas imediações da sua escola, e aí trazer esses documentos. Ana Lúcia, o que fazer com os alunos com TDAH que chegam da educação infantil e não conseguem ficar em sala de aula? Olha, em relação às crianças com deficiência, primeiro, nós temos um setor de educação especial que pode estar indo à escola quando elas são solicitadas, quando elas são provocadas, e elas dão todo um apoio a essas crianças com deficiência, independente da deficiência, tá certo?
Régio, que eles não o professor conseguem ficar em sala de aula. Jeremias, Então, tá me ouvindo? no seu caso, você não vai poder sair da sala para ir atrás da criança, porque ela tem uma pessoa que está ali com ela, né? Então, essa pessoa tem que criar uma estratégia para trazê-la. Dependendo da deficiência, essa deficiência é que causa essa saída com frequência da sala. Então, são questões para serem discutidas. Mais perguntas? Gabriele, coloque aquele... Está me ouvindo, aquele Régia? documento, por favor. Eu coloquei lá no martelo. Mas bem que poderia ser uma diretriz da rede, enviar os relatórios junto com a transferência da criança. Não sei, eu acho que isso é algo bem próprio das secretarias, entre elas, né? Mas, de qualquer forma, fica a dica. Fica anotado. Qual documento, Régia? Gabriele, está me ouvindo? Estou sim. Vou ver se eu consigo colocar por aqui. Qual é o documento? Eu vou ver se eu consigo... Qual é o documento, Régia? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque a Gabriele não está respondendo, eu acho que ela caiu. Eu vou passar, Gabriele, para você. Eu estou respondendo, você não está me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? É um livrinho bem gostosinho. Passei, Gabriele, para você. Vocês estão me ouvindo? Estou sim, Gabriele, eu passei para você. Chega, será que eu saí? Meu Deus. Saiu não, Régia. Ai, não, estou aqui. Vou tentar compartilhar, já que ela não está conseguindo. Consegui. Ela conseguiu, Régia. Ela está compartilhando, Gabi. Sou eu, Gabriele, que estou apresentando. Pronto. Pode ir passando, é esse. É para ser enviado os relatórios, junto com as listas, Euseni está dizendo. Então, para encerrar, e sem encerrar, que a gente vai encontrando, né, nos nossos acompanhamentos pedagógicos, na nossa formação, tem esse livro que eu gosto muito dele, que chama-se Como Começar, de Silvana Tavano. Pode passar, Gabriele. Pode passar. Pode passar. Coloca a tela cheia. Assim que eu terminar de ler, tu passa. Cada coisa tem um jeito de começar. Todo mundo sabe, as frases começam com palavras, e as palavras com letras. Muitas histórias começam com era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula. Todo começo de mês é primeiro. Será que o mundo começou no 1º de janeiro? Cócegas, piada, palhaço de circo e amigo engraçado, tudo isso faz risada começar. Certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo sendo girino e a borboleta sendo lagarta. E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra. E as nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia? E o vento também é um mistério. Às vezes começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples.
O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia, depois do primeiro acorde. A invenção, depois do sonho. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. Uma amizade, quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão parar, saiu aqui, é só começar. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito, começar. É isso, gente. E aí eu encerro por aqui.